gente, tudo bem? Eu sou Stephanie Azevedo, advogada especialista em direito de família, e eu tô aqui para simplificar um pouco a linguagem jurídica. A minha missão e intenção é conseguir trazer o direito de forma mais simplificada possível, para que todos entendam. E hoje eu resolvi falar, atendendo a pedidos em todas as minhas redes sociais, o que é de fato alienação parental. A lei da alienação parental, ela está completando uma década esse ano, né? E as advogadas familistas e feministas são contra essa lei. Por que são contra essa lei? O que de fato é essa lei? Então eu vou trazer para vocês, vou trazer os dados e explicar o motivo que eu sou contra e explicar como que é a lei, porque por mais que eu seja contra, a lei continua existindo e ela pode ser aplicada, até que ela seja revogada ou não, né? Então vamos lá, prevejo que nesse vídeo vai ter mais haters do que o comum, porque tem bastante haters têm me visitado, né? E então é muito engraçado assim o nível intelectual deles, porque os argumentos dele é puta, piranha, vagabundo, eu não consigo entender de fato o que isso refletiria sobre mim, sobre as informações que eu estou dando, mas enfim, né? Sejam bem-vindos de qualquer forma, sendo haters, sendo seguidoras, sendo meramente uma espectadora e curiosa sobre o assunto. Bom, gente, essa lei, primeiro a gente tem que falar como que surgiu a lei, tá? Essa lei, ela foi, a síndrome da alienação parental, ela foi criada pelo psiquiatra Richard Gardner, tá? Contextualizando, o Richard Gardner, ele era um psiquiatra forense. Sabe quando pede... Gente, como eu sempre falo, eu sempre tento ser o mais simples possível, de uma forma bem simplista, tá? Então, eu tento sempre trazer exemplos que sejam acessíveis e fáceis de assimilação, beleza? Para que a pessoa não tenha que ser um estudante de direito para entender o que eu tô falando, tá? Então, por exemplo, sabe quando tem que fazer análise psicossocial no fórum? Quando fala que vai passar pela psicóloga do fórum? É mais ou menos isso. O Richard Gardner, ele era um desses peritos forenses lá no país dele. E ele trabalhava em um setor exclusivo de militares. E o que estava acontecendo? Muitos desses militares, eles estavam sendo acusados de abuso sexual contra os seus filhos. Aí o que o Richard fez? Ele começou a estudar ali, dentro do contexto dele. Então, isso que tem que ficar muito claro. Então, ele desenvolveu um estudo com um único recorte. Quando a gente vai desenvolver um estudo, quem faz aqui tese científica ou qualquer coisa nesse sentido, tem que ser feito vários recortes até que de fato você consiga ter um resultado fidedigno daquilo. Então, ele tinha somente o recorte que ele conhecia dentro do tribunal. Vocês estão entendendo? Que então ele trabalhava numa área que atendia militares que estavam tendo muito denúncia de abuso. E daí, em cima disso, ele criou a síndrome de alienação parental para falar que crianças inventam abusos, que crianças fantasiam abusos e que crianças criam lembranças muitas vezes inexistentes. E que muitas vezes essas lembranças, essas vivências que elas falam, foram incutidas na cabeça delas pela mãe, que seria a alienadora. Então foi nesse contexto que foi criada a síndrome da alienação parental, que não existe CID, tá? Então, ou seja, não pode ser reconhecida cientificamente como uma doença de fato, como uma síndrome de fato, tá? No âmbito médico, no âmbito psiquiátrico. Então, um cara foi lá, inventou baseado nos estudos dele e criou isso. Pois bem,
aí, tanto é que hoje o nosso país é o único país que ainda tem uma lei baseada nesse estudo. Porque daí, conforme foi passando o tempo, foi se descobrindo isso, tudo isso que estava acontecendo, que ele era um ativista na defesa de pedófilos, tá? Ele tem alguns livros publicados em relação a isso. Não, lógico que o livro não é vamos como defender um pedófilo, mas é nesse viés. E como isso deveria cair por terra e nos países desenvolvidos realmente caiu por terra e não se usa mais nenhuma lei baseada num estudo desse. E aqui chegamos no Brasil, que é o único país que ainda usa. Por que essa lei é complicada? Por causa disso, porque a partir do momento que porque muitos utilizam essa lei quando são acusados de pedofilia. Então, muitos abusadores, muitos pais pederastas, quando ele abusa do filho ou da filha e a mãe ou a família acaba formalizando uma denúncia contra ele, a defesa dele tem sido acusar a mãe de alienação parental, com base em criança mente, criança inventa, criança está sendo instruída pela mãe. E daí fica muito complicado, porque a gente sabe a quantidade de abuso sexual que a gente tem contra nossas crianças. E a gente sabe o quão difícil já é fazer de fato alguém denunciar. Se a gente coloca uma lei dessa, fica ainda mais complicado. Esses são os casos mais drásticos. Fora aqueles abusadores que não são abusadores sexuais, mas eles são abusadores de relacionamentos tóxicos, que as mulheres apanhavam, que as mulheres viviam um relacionamento extremamente abusivo, e ele usa a lei da alienação parental para continuar conseguindo controlar ela, para continuar conseguindo ter total acesso a vida daquela mulher, usando o filho como desculpa, tá bom? Então, por esse contexto que as familiaristas feministas são contra. Agora, entremos na questão da alienação parental. E eu, inclusive, já fiz um vídeo aqui onde eu falo sobre como se defender dessas falsas acusações. Beleza? Agora vamos à real alienação parental. Tá, Stephanie, mas então você tá falando que não existe alienação parental, que não sei o que lá? Existe. Existe alienação parental. E a alienação parental, ela pode ser provocada tanto pelo pai quanto pela mãe, tá? Então, aquela mãe que fala que o pai é ruim, que o pai não presta, que o pai é isso, que o pai é aquilo, ela tá sendo sim uma alienadora. O pai que fala que a mãe é ruim, que a mãe não presta, que a mãe é isso, que a mãe é aquilo, também está sendo uma alienadora. Isso não pode acontecer. Você não pode jogar para a criança a responsabilidade de ter um pai ou uma mãe ruim. Você tá entendendo? O seu pai é um drogado, o seu pai não paga pensão. Isso não é um problema da criança. A criança não tem maturidade para entender isso, tá? E isso vai fazer um mal imenso para aquela criança. Porque, gente, entenda que é o pai da criança, que é a mãe da criança. Então, você falar mal de qualquer figura que seja da família daquela criança, você atinge a criança diretamente, sim. E você atrapalha o desenvolvimento dela, sim. Uma criança não tem que saber que o pai não paga pensão, que o pai gasta com vagabunda no combo, no fluxo. Uma criança não tem que saber disso, essa contextualização. Aquela criança vai crescer e sozinha ela vai fazer o seu próprio juízo de valores, seja em relação ao pai ou à mãe. Você não tem que ser porta-voz do rótulo de cada uma das pessoas, beleza? Você tem que ter uma missão de tornar a infância dessa criança o mais normal possível, o mais confortável possível dentro da realidade que vocês chegaram, que é uma realidade de pais separados, de pais extensivos, que seria padrasto e madrasta. Aceitar que a criança vai ter que viver nesse recorte, tá entendendo? E da melhor forma possível, sem falar mal de ninguém, sem falar mal até mesmo da
madrasta, gente, por questão de maturidade mesmo, de madrasta, de padrasto. Meu, isso traz um sofrimento muito grande para a criança, tá? Então a gente tem essa lei e essa lei tenta coibir isso, que essa criança seja utilizada como um cabo de guerra entre os genitores. E essa lei ela tem o rol taxativo. O rol taxativo é quando é descritivo exatamente, entendeu? Enumerado quais as condutas que são consideradas alienação parental. Eu até anotei aqui porque eu tava com medo de eu esquecer alguma. Como não é um rol exemplificativo, ou seja, cabem outras possibilidades, é um rol taxativo, onde são essas as possibilidades, eu trouxe aqui para que eu consiga falar todas. Então, a primeira, fazer campanha difamatória, que é isso que eu fiquei explicando. Seu pai não vale nada, seu pai só sai com vagabunda, patati patatá. Ou então, sua mãe é uma burra, uma morta de fome, seja lá qual xingamento seja usado, que eu já ouvi dos piores possíveis, tá? Seja pelo ex da minha cliente, ou seja, uma cliente tentando se referir a outra pessoa. Então, é isso, tá? Então, fazer uma campanha difamatória do outro genitor. Dificultar a autoridade do outro genitor. Então, por exemplo, tanto o pai quanto a mãe fala assim: olha, o meu filho não vai não vai tomar sorvete porque tá muito frio. Aí chega na casa do pai, o pai fala, tá aquele frio, tá, gente? Sempre lembrando que tem que ter motivos aparentes. Então, era isso. Não vai tomar sorvete porque está frio. Aí tá aquela chuva, tá aquele frio, aquele invernão. Chega na casa do pai, o pai fala assim: aqui pode tomar sorvete sim, vai tomar sorvete, porque não tem problema nenhum. Que frio esse, toma sorvete sim. Você tá entendendo? Tem que ter uma unidade. Por mais que não exista mais a conjugalidade entre vocês, por mais que vocês não vivam como marido e mulher, a parentalidade existe e tem que ser respeitada. Tanto a maternidade da mãe quanto a paternidade do pai. Tá? Não tô falando que a regra da casa da mãe tem que ser a mesma regra da casa do pai. Mas a mãe não pode tirar a autoridade do pai. Beleza? Por exemplo, o pai fala assim: nossa, o filho foi mal criado. Foi lá e tirou nota baixa na escola porque não saía do celular. Recebeu vários bilhetinhos que não saía do celular e por isso tirou nota baixa da escola. Aí o pai fala: então eu vou deixar de castigo, a gente não vai dar o videogame que iria dar no seu aniversário. Aí a mãe vai lá e compra o melhor dos videogames e fala assim: vai ter sim, não tem nada a ver. Isso é tirar a autoridade. Então, essa autoridade, essa criação do filho, por mais que você queira ou não, vai ter que ser feito em conjunto. E se cada um estiver puxando essa criança para um lado, essa criança está sofrendo alienação parental. Essa criança vai ficar ali que nem um cavalo. Sabe aqueles tortura medieval, onde amarra um braço em um cavalo e o outro braço no outro? É praticamente assim, de forma psicológica. Entendeu? O que está sendo feito com a criança quando existe essa competição de quem manda mais, eu que vou mandar. Gente, pelo amor de Deus, maturidade, tá? Dificultar contato do regime regulamentado, tá? Por isso que eu falo, e eu até falei bem claro no vídeo de como se defender da falsa acusação de alienação parental, o quão importante é a pessoa regulamentar aquele regime de convívio. Sempre lembrando, regime de convívio e não de visita, porque pai não é visita. Pai convive com aquela criança, tá? O pai não pode ser considerado visita, o pai convive. Então é regime de convívio. Então esse regime de convívio, ele tem que ser estabelecido para que você não dificulte o regime de convívio. Porque senão, como que você vai dificultar se for um regime de convívio livre? Quando você deixa um regime de convívio livre, fica impossível você facilitar ou dificultar algo. E isso acaba ficando muito fácil de ser deturpado e ser utilizado contra você. Por isso é importante estabeleça um regime de convívio, porque assim você vai ter o parâmetro do que é dificultá-lo ou não. Então tem lá um regime de convívio. É para ele pegar os meus filhos aqui na sexta e devolver na segunda. Tá. Aí toda sexta ele chega aqui, eu nunca tô em casa. Eu saí, o combinado é 7 horas da noite. E daí eu chego 9, eu chego 10. Isso é dificultar o regime de convívio já estabelecido. Tá?
Então, não dificultar. Omitir informações médicas, escolares, psicológicas. Então, o pai, ele tem... Gente, o pai, ele tem direito e tem dever de saber o que está acontecendo com os filhos. Isso não significa que a mãe tenha que dar um relatório do que acontece com o filho. Várias me questionam, Stephanie, mas ele não tá nem aí, ele não quer saber, ele nunca pergunta. Mesmo assim eu tenho que dar informação? Não. Dá a informação que lhe for solicitada, tá? Dentro do limite aceitável. Informação solicitada são informações importantes. Você não vai ser obrigada a dar um relatório do que ele comeu hoje, do café da manhã e no jantar. E que horas ele foi dormir? Isso não. Isso não é informações cruciais. É informação da sua maternidade. Agora, o filho quebrou o braço, manda mensagem pro pai. Nossa, aconteceu um problema, quebrou o braço. Isso se o pai for um pai ativo. Isso se o pai for um pai presente. Ah, Stephanie, faz 6 meses que ele não aparece. Eu devo mandar? Aí vai muito do que você... Depende da sua relação, entendeu? Mas não vai ser considerado uma alienação parental um pai que está completamente afastado e você não contar que quebrou o braço. Agora, um pai que é super presente e eu não conto que quebrou o braço, isso é alienação parental. Um pai que vira pra mim e fala assim, nossa, ela quebrou o braço, eu quero ir no médico pra colocar, tirar o gesso ou colocar o gesso. Não, não vai. Isso é alienação parental. Você tá entendendo? Então, são nuances muito tênues do que é uma coisa ou outra. E você tem que estar muito madura. Mais uma vez, eu sei que eu tô repetindo bastante essa palavra nesse vídeo hoje, porque sim, você não fazer o seu filho sofrer alienação parental é com maturidade, isso. Então você tem que estar muito madura, muito segura de si, pra entender que aquela relação, aquela má relação entre homem e mulher não pode se tornar uma má relação entre pai e mãe, tá? Dentre isso, omitir endereço. Ah, eu não vou falar onde eu moro, não. Stephanie, mas eu tenho protetiva. Se você tem protetiva, tem aquela questão que é outra pessoa que entrega a criança pro pai, né? Então tem pessoas que, tipo, desaparecem com o filho e falam assim, ah, mas é porque eu tenho protetiva e pronto. Não é assim que funciona, tá? O pai tem que saber aonde essa criança mora, beleza? Falsa denúncia de abuso ou de qualquer coisa que seja. Então isso daqui não tem nem que explicar, né? Ou seja, você vai lá e você faz uma falsa denúncia só pra afastar a questão do convívio, não tem nexo, isso daqui é até denunciação caluniosa, já é um outro crime, então eu acho que nem deveria estar listado aqui, porque já existe um crime que existe, falsa denunciação caluniosa, que é denunciação caluniosa, então mas enfim, então fazer falsa denúncia, lógico que não pode. E mudar o domicílio sem motivo, imotivadamente, tá? Então é aquele, às vezes, digamos, eu sou advogada, eu trabalho aqui. Eu passo num concurso da magistratura lá na Bahia. Não é imotivadamente que eu estou mudando para Bahia. Porque eu passei no concurso. Para eu ganhar muito bem. Aonde eu vou conseguir dar um padrão de vida para os meus filhos muito melhor. Então isso é motivado. Então se eu passar num concurso e quiser mudar, é completamente motivada a minha mudança. O que não pode é simplesmente eu desapareço pelo mundo. Eu pego os meus filhos, vou morar lá no confins da Bahia porque eu não quero mais que o pai tenha contato. Entendeu? Simplesmente sumo com essas crianças. Sem dar satisfação, sem ter motivo algum, simplesmente porque eu quis. Isso não pode. Isso é alienação parental. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria passar pra vocês hoje. O vídeo ficou até um pouquinho longo. Espero que gostem. Não esqueça de dar o joinha, tá? Compartilha, porque eu tenho certeza que alguém na sua timeline gostaria de saber isso. E todo sábado a gente coloca vídeo novo. Siga a gente no Instagram, Advogo para Elas. E curta a gente no Facebook, Advocacia para Elas. Um super beijo, até semana que vem.